Gravação iniciada, presidente. Obrigado. Então, colegas, assim, depois desse intervalo estendido, né, vamos retomar aqui a nossa sessão de julgamento do dia 17 de março de 2021, do período da tarde, certo? Foi interrompida para o intervalo. Nós estávamos julgando o item 37 da pauta, aí surgiu uma dúvida que o conselheiro relator, doutor Wilson, já esclareceu, né, durante o intervalo, ele abriu mão do intervalo dele para esclarecer essa dúvida, e nos trouxe aqui a resposta. Então, por fim de registro, você poderia colocar a situação? Tá, a questão era o seguinte, né, a minha decisão seria de converter o julgamento em diligência para verificar o que teria acontecido com os débitos confessados de estimativa dos meses de janeiro, o que eu coloquei no acordo, né? Janeiro, fevereiro, vou abrir aqui de novo eles. Dos meses de fevereiro, março, abril, maio e junho de 2002. Por que isso? Né? Porque eu entendi o seguinte, realmente, inicialmente, a contribuinte tinha utilizado saldo negativo de 1999 para compensar essas estimativas de 2002. O que acontece? Realmente não foi reconhecido pela autoridade administrativa que havia saldo negativo em 1999. Portanto, aqueles débitos, aquelas estimativas não foram compensadas. Ocorre que a contribuinte ela confessou em DCTF exatamente essa estimativa de 2002. Então, a minha decisão para converter em julgamento de diligência foi o seguinte: bom, se não houve a compensação, não houve a quitação por compensação, se ela confessou em DCTF, esses débitos vão estar elegíveis. Aí o que aconteceu? Essa questão que eu estava perguntando para a unidade de origem. O que aconteceu com esses débitos? Ora, se ela quitou esses débitos, né, dessas estimativas, então ela teria direito a utilizar na apuração do saldo negativo do Imposto de Renda de 2002. É por isso que, como na verdade não tem essa informação, né, e ela pode ter pago, uma vez que ela confessou, se ela não pagou, ela vai ser inscrita em dívida ativa, por exemplo, né? Eu queria saber exatamente qual que é a situação desses débitos, daí porque eu estou fazendo, convertendo em diligência a unidade de origem para me responder justamente essa questão. Certo. Eu tinha, verdade, gente, desculpe, é porque eu tinha levantado uma dúvida em relação a esse ponto, né, e foi por isso que foi pedido visto, porque eu tinha entendido que que a diligência seria para verificar aquelas compensações originais com saldo negativo de 99, mas não é o caso, né? A diligência seria para verificar se o contribuinte foi eventualmente cobrado desses valores que ficaram em aberto, das estimativas de fevereiro, março, abril, maio e junho de 2002, e para verificar se, no caso dele ter pago, certo, a gente deveria, aí sim, se isso acontecer, né, se isso acontecer, a gente pode sim utilizar o saldo negativo de 2002 e aí deferir, pelo menos em parte, o pedido do contribuinte, certo? Então, esclareceu a minha dúvida. Você disse, não, a diligência não é para saber lá do saldo negativo de 99, é para saber se ele pagou, depois que foram glosadas essas estimativas, né, e aí ele foi cobrado, parece que foram glosadas essas decompes, né, essas compensações, compensação de contabilidade, e aí ele foi cobrado, se houve o pagamento, e aí, no caso haver pagamento, a gente deveria, sim, refletir isso no saldo negativo. Então, assim, ficou esclarecido para mim isso daí. E aí, então, assim, o pedido é diferente do que eu imaginei, entendi mal, certo? Mas agora está
está esclarecido. Assim, o que eu tenho a dizer em relação a isso? Essa possibilidade dele ter pago, assim, primeiro, eu creio que não cabe a gente verificar, porque ele não traz argumento, sequer levanta essa possibilidade, e muito menos traz alguma evidência de que houve esse pagamento, certo? Então, se ele vai questionar a decisão de primeira instância, que diz assim, você não tem estimativa de fevereiro, março, abril, maio, junho, ele tem, no mínimo, que dizer, não, eu tenho estimativa porque eu paguei, apesar de não ter compensado, eu paguei. E, além de dizer, ele tem que comprovar que pagou, a gente poder utilizar, tá certo? Se ele tivesse, pelo menos, dito que pagou, certo? Aí a gente, esse que tem aí essa possibilidade de ele ter pagado, esse povo está passando um helicóptero, eu iria pensar, entende? Se eu iria acolher a diligência. Mas se o contribuinte sequer argumentou que fez esse pagamento, eu acho que a gente não pode, certo, tomar uma decisão baseada numa suposição que não tem nenhuma evidência nos autos de que ele pagou, que ele possa ter pago. Certo? Então, esse é o meu posicionamento em relação a isso. O FG tinha pedido a palavra, passa a palavra para ele. Não, é exatamente nesse sentido, porque no próprio voto você tem um ponto que você olha, quando o contribuinte não se manifestou sobre o reconhecimento parcial do fonte no 2012, você considerou matéria plecusa, né? O próprio ano calendário de 2002. Nessa situação agora também, eu não estou vendo muita diferença, porque o contribuinte não se manifestou em relação a isso, não foi sequer objeto do pedido, e é uma matéria que é o seguinte, se ele está discutindo compensação, ou seja, um crédito, com mais razão ainda, se ele tivesse efetuado o pagamento, eu não tenho dúvida que a primeira coisa que ele colocaria nos autos seria esse DARF, entendeu? Então, nesse sentido, agora eu acho muito complicado, né? Arguir de ofício, é como se fosse de ofício, levantar esses dados por um item que o contribuinte sequer se manifestou, né? E ainda mais, assim, ninguém escreveu, né? Então vou falar. Isso seria contraditório ao que ele questiona no recurso voluntário. Porque o que ele está questionando no recurso voluntário? Segundo o relatório, diz assim, o contribuinte alega em sede preliminar a prescrição da cobrança por se tratar de crédito dos anos calendário 99 e 2000. Quer dizer, ele está questionando a glosa, né? Está questionando a glosa dessas estimativas de fevereiro, março, abril, maio e junho. Quanto ao mérito, alega a ilegalidade que lhe fora negado o fornecimento dos valores tidos como pagos pelo contribuinte dessa forma, cabendo demonstrar que teria efetuado os pagamentos. É que, ao final, o provimento do recurso. Ou seja, ele não disse que pagou, ele disse assim, não, eu quero ter a oportunidade de provar exatamente no momento dá a oportunidade para provar, que é o recurso voluntário, a única coisa que ele diz é, eu quero ter a oportunidade de provar. Entende? Então, eu acho que esse tipo de pleito, assim, deve ser contemplado aí com inteligência. E, talvez ele não tenha questionado isso pelo seguinte, porque vamos analisar, para se questionar esse tipo de situação, a primeira coisa que ele teria que fazer era juntar esse documento aos autos. E era uma documentação que ela é facilmente comprovada pela DRJ, né? Sim. E se for uma segunda instância, por mais razão ainda, ele era simplesmente colocar essa cópia no processo. É uma argumentação que ele não aprova, igual a documentação contábil, algum outro documento que depende de terceiro. Era simplesmente colocar isso no processo, caso ele tivesse feito esse pagamento. Né? É o que eu acho. Uma coisa aqui no recurso voluntário, né, já que ninguém tinha levantado a mão, que me chama a atenção, ele de fato é muito confuso, né, o contribuinte, ele traz a alegação de prescrição, e depois não, enfim. Ele traz, o único ponto que ele parece questionar, talvez essa questão dos pagamentos e dos valores, e eu não sei se foi aí eu te pergunto,
Wilson, como relator, se foi também esse um dos elementos que te gerou essa dúvida, é o seguinte, eu vou ler aqui do recurso voluntário. Não obstante, é a página 591, tá? Assim, me parece, o contribuinte está completamente perdido, né? Isso para mim fica muito notório pelas peças de defesa dele. Não obstante, em consulta realizada às 11h31 do dia 12 do mês de setembro de 2011, informara-se ao procurador e ao contador da recorrente, os quais juntos compareceram na realização da mencionada consulta, que a Receita Federal não fornece ao contribuinte a documentação mediante a qual auferiu o valor atribuído como pago pela farmácia no mencionado período, cabendo a esta demonstração do contrário do que lhe for afirmado pelo órgão arrecadador. Então, assim, o que eu abstraio disso, né? Que ela tentou até diligenciar junto à Receita Federal para tentar entender, afinal, o que propriamente está em aberto ou está quitado, digamos assim. Então, a minha pergunta para o relator claro que isso não está colocado de forma clara no recurso voluntário. O contribuinte não concatenou eu entendo, Nilson, entendo que Figueiredo entendeu, vocês também. Por isso que eu estou perguntando para o Wilson, porque eu também estou ficando bastante na dúvida quanto a essa diligência agora, porque, no fundo, o contribuinte em nenhum momento facilita a vida dos julgadores, seja porque ele não apresenta a documentação, seja porque as alegações são muito desconcatenadas. Então, a única coisa que me faz crer que ele realmente está perdido e pode vir até ter quitado algo e pede, puxa, fisco, me demonstra aqui, né, o que você está vendo em aberto ainda, o que você acha que eu não paguei, o que eu paguei. Então, esse parágrafo, o que ele me diz no recurso voluntário, um recurso voluntário muito pobre, sem maiores elementos, é basicamente essa mensagem: nossa, eu não sei onde eu estou e se esse pagamento pode ou não estar sendo computado perante a Receita Federal. E aí eu acabo entendendo a linha do Wilson de falar, poxa, afinal, será que de alguma maneira esse pagamento não foi feito, o próprio contribuinte não está conseguindo enxergar a alocação desse pagamento, e para até ir para um passo seguinte, que é pedir e fazer a composição desse saldo negativo, né? Ou seja, aí já seria um super upgrade para um contribuinte que está completamente perdido. Então, eu estou bem na dúvida agora, Wilson. Foi a partir desse parágrafo também que te gerou a dúvida no recurso, né, do contribuinte, da onde veio, né? Porque o Nilson está colocando uma coisa assim, é uma conjectura do relator que é uma conjectura sua ou você auferiu a partir dessa alegação do recurso voluntário? Essa é a minha pergunta. Na verdade, eu considerei o seguinte, que haveria possibilidade, uma vez que ele fez a propensão do DCTF, que ele poderia, na verdade, ele vai ter algum tipo de procedimento. De ônus. Se ele declarou em DCTF, ele vai ser cobrado. Então, o que aconteceu com esse débito? Ele não vai simplesmente sumir lá, ele não pode. Então, a dúvida exatamente que eu tinha não foi por conta dessa... que ele realmente... Essa alegação. Confuso, né? Que ele foi muito confuso, na verdade. Muito. Então... Não dá para extrair isso do processo dele. Ô, Gisele, se for seguir essa linha, esse parágrafo aí, daqui a pouco ele vai impetrar. A visão é habeas data. Igual muitos contribuintes, para poder solicitar o conta corrente dele. Sem brincadeira. Eu ia falar sobre isso. Essa afirmação do contribuinte. Essa afirmação do contribuinte é totalmente verossímil. Totalmente. E está tudo lá no. Que a Receita não fornece. Gente, se a gente for ficar conjecturando, a gente vai chegar ao infinito. E a gente não vai sair disso. Se for trabalhar com as possibilidades, é possível que ele tenha pago, inclusive, os débitos. A gente não vai sair nunca. Que esses débitos tenham sido perdoados. É possível que esses débitos tenham sido aquilo, tenham sido aquilo. Há muitas possibilidades. A gente tem que trabalhar. Há infinitas possibilidades. Eu, como relatora, de fato, Wilson, teria negado, tá? Assim, eu sou muito sincera, que do mesmo jeito que no outro eu tinha dado, a que eu tinha era pau. Gente, mas, assim... o Fred pediu a palavra. Tá mudo, Fred. Tá mudo, Fred.
Isso aqui é um recurso protocolar, pessoal. É simples isso aqui. Isso aqui é meramente Exatamente. para frente. Não está sendo alegado nada no recurso. O recurso leva o nada ao lugar nenhum, porque não tem objeto. Infinito. Né? Está dizendo que procurou a Receita Federal, mas que não teve a informação e ele continua sem informação. E o que é que ele pede? A prescrição, e aí não tem relação a ela, e alternativamente pede para que seja reconhecida a ilegalidade. Qual? Não está indicado no processo. Então, a gente está, de fato, fazendo o exercício de buscar uma verdade material, entendeu? Que não está contextualizada, a meu ver, na defesa do contribuinte no contexto probatório, em absoluto. Eu não tenho a menor dúvida, pelo menos eu estou convencido já há 1h30 atrás, de que é algo de improcedência. Eu só queria abrir um parênteses, que a gente tem no decreto 7235 a prerrogativa como julgador de realizar as diligências que a gente entender necessárias para a formação da nossa convicção. Então, assim, em que pese... Não, veja, porque assim, em que pese, é isso que a gente está discutindo, mas a gente tem uma previsão legal que ampara o Wilson nesse sentido, né? Tá, então, mas não cabe ao julgador substituir as partes na produção de provas. Não, claro. Exatamente. Mas qualquer possibilidade não significa que a gente tem que fazer sempre. Sim. Exatamente. Aí a gente vai ter que ver o que a gente vai privilegiar, a livre convicção e a liberdade do julgador de buscar as diligências que ele entender cabíveis, ou a gente vai limitar. Ninguém questiona a liberdade do julgador. Não, isso aí tá. A gente está analisando de acordo com os A propósito, olhando o recurso voluntário dele, nessa linha, a gente pode fazer diligência para quê? Para tudo. Sim. Ou para nada. Não, para tudo ou para nada, realmente. Para nada. O recurso objetividade zero. Não, sério. Não, sério. Não, eu sei, zero. Uma página. E mesmo assim, de forma totalmente genérica. Totalmente genérica. Bom, Wilson, você vai se manter firme e forte na sua diligência ou vamos nos curvar à colegialidade? Me permita, doutor, só para deixar claro, eu acho que o cuidado que o relator está tendo é sempre muito, muito, muito bem-vindo, sempre, só para deixar isso claro. Agora, que de fato me parece um assunto que está bem simplificado nos autos, o resultado desse julgamento aqui me parece mais simples do que o que a gente tornou complexo. Porque em matéria de prova e em matéria de argumento, a meu ver, e aí eu estou falando por mim, esse é um processo extremamente, de todos que eu vi até agora, não foram muitos, mas da quantidade de processos, esse é o mais simples. De chegar à convicção da improcedência absoluta, nesse caso aqui, e sem deixar de privilegiar a defesa do contribuinte à enésima potência. A gente, em julgando improcedente, está privilegiando, sim, a defesa do contribuinte. Agora, não vejo tornar essa diligência como necessária e útil à finalidade daquilo que está sendo discutido pelo contribuinte, e que já foi discutido lá atrás, né? Não, só acrescentando, presidente, na verdade é o seguinte, né? Quando eu comecei são muitos números, né? Ele utilizou compensação sem processo, compensação com processo, tinha, como vocês podem ter percebido, e o que eu estou entendendo é o seguinte: na hora que eu comecei a verificar, entrar mais no detalhe de cada um deles, é aí que eu fiquei na dúvida realmente dessa possibilidade, mas vocês têm toda a razão aí que, se fosse o caso, né, de ele estar arguindo, como eu imaginei, que ele pudesse estar fazendo o recolhimento daqueles débitos de estimativa que não foram compensados, aí sim, mas ele realmente assim, não apresentou nenhum indício de prova que a gente pudesse estar suscitando eventual diligência. Tem razão. Assim, é muito fácil aqui também, então eu vou mudar o voto para negar provimento, pela colegialidade. Okay. Obrigado, desculpe aí. Não, mas eu fui muito incisivo. Às vezes a gente acaba sendo muito incisivo nas colocações. Mas a gente vai formando. Mas eu acho que faz parte. Faz parte, e ajuda a gente a estar formando as nossas convicções também. Então, tá certo. Vamos jogar? Opa. Parabenizo o relator por atender à colegialidade, né? E eu acompanho
em função de ajustar o voto para negar provimento ao recurso voluntário. Ok. Eu acompanho o relator para negar provimento ao recurso voluntário. Também acompanho o relator após os ajustes, presidente. Acompanhe o relator, presidente. Ok, eu também acompanho o relator. Deixa eu anotar aqui. Então, o item 37 da nossa pauta ficou com o seguinte resultado: negar provimento de recurso voluntário por unanimidade. Vamos seguir, né, que a gente já se divertiu muito nesse processo. Vamos seguir. Muita coisa aqui. Para o 38 o item 38 da pauta foi retirado de pauta por solicitação da parte. O item 39 nós já julgamos no início dessa tarde. Vamos então ao item 40, a empresa, creio que é Maracanã Alimentos Limitada, processo que também vai ser relatado pelo conselheiro Wilson, que tem a palavra. Obrigado, presidente. Item 40 da pauta, Maracanã Alimentos Limitado. Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão da DRJ Curitiba, que considerou improcedente a manifestação de inconformidade contra o despacho decisório da Delegacia de Recife, que homologou parcialmente a compensação declarada pela contribuinte. O contribuinte encaminhou o DECOMP, utilizando o crédito relativo a saldo negativo de RPJ do exercício 2004 no valor de R$ 155.521. A autoridade administrativa reconheceu o crédito de saldo negativo de RPJ do exercício 2004 no valor de R$ 126.367, portanto, um valor menor. Contra o despacho decisório, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando que no processo final 2009-98, contestou e solicitou a revisão do saldo negativo de RPJ do exercício 2003, ano calendário 2002, que teria sido reconhecida menor naquele processo. E como o saldo negativo daquele período teria reflexo na composição das estimativas de RPJ dos exercícios subsequentes, requereu a suspensão da análise do presente processo até a análise da manifestação de inconformidade no processo final 2009-98. Consta nos autos que o despacho decisório foi revisado de ofício em 26 de 2 de 2009, nas folhas 148 e 151, tendo sido cancelado e reconhecido direito creditório no montante de R$ 155.921, mas que foi limitado pelo valor do pedido da contribuinte no PDCOMP final 79, no valor de R$ 155.521,05. Não obstante ter reconhecido o crédito pela contribuinte, a autoridade administrativa concluiu que foram insuficientes para a liquidação integral dos débitos da contribuinte. Encaminhado o processo para o julgamento pela DRJ Curitiba, a turma julgadora entendeu, com base nos argumentos da contribuinte, que os fundamentos e a decisão no presente processo dependiam da decisão tomada no processo final 2009-98, cuja manifestação de inconformidade ainda não tinha sido julgada. Como o processo final 2009-98 ainda estava em papel e não tinha sido digitalizado, a DRJ Curitiba determinou o retorno dos autos à DRF Recife para que esta informasse acerca da manifestação de inconformidade protocolada nos autos daquele processo e juntasse cópia da manifestação de inconformidade e da decisão final. Por final, alertou a DRJ Curitiba que, se por acaso o processo ainda não tivesse sido encaminhado para julgamento da manifestação de inconformidade, que assim fosse feito, uma vez que o crédito ali discutido estava vinculado com o objeto do presente processo, de modo que deveria ser distribuído àquela DRJ Curitiba. Depende-se dos autos que o processo de 2009-98 foi digitalizado e juntado ao presente processo, as folhas 191 e 464. Analisando o processo 2009-98, a primeira turma da DRJ Curitiba concluiu que a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade intempestivamente, eis que tomou ciência do despacho decisório em 18 de 2 de 2009, as folhas 471, e protocolou a manifestação de inconformidade em 7 de 4 de 2009. Consta também a folhas 458 e 459 o reconhecimento da intempestividade pela autoridade administrativa. Assim, considerando que fora constatada a revelia da contribuinte no processo final 2009-98, a primeira turma da DRJ Curitiba considerou que o despacho decisório exarado nos autos daquele processo deveria ser mantido,
como fundamento para a decisão no presente processo e considerou improcedente a manifestação de inconformidade. Em resignada, a contribuinte apresentou o recurso voluntário, em que alega que ocorreu erro de fato, porque não foram reconhecidos os créditos apontados pela recorrente. Afirma que a DRJ desconsiderou a matéria de fato dentro da matéria processual administrativa, efeito que não seria, segundo seu entendimento, abrangido pela revelia, e que não se estaria falando em revelia, mas preclusão. Insiste que a manifestação, mesmo apresentada fora do prazo, aponta erro de fato e que não teria sido analisado o mérito por parte da autoridade julgadora. Requer a revisão do demonstrativo de composição do estimativo do RPJ dos calendários 2000, 2001 e 2002 por erro de fato da autoridade fazendária. Esse é o relatório, presidente. Passo ao voto. O recurso voluntário tem os requisitos formais de admissibilidade, assim dele tomo conhecimento. Há que se delimitar de início a lei discutida no presente processo, em que objeto é o crédito pleiteado no perde-conta final 9179, que trata de saldo negativo de IRPJ do exercício 2004, ano calendário 2003, no valor de R$ 155.521,05. Para a composição do crédito, a recorrente informou o pagamento de estimativas e compensação de estimativas nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho de 2003, com saldo negativo de períodos anteriores. Como pode ser constatado pela revisão do despacho decisório acostado às folhas 148 e 151, a autoridade administrativa reconheceu o crédito de saldo negativo de RPJ do exercício 2004, no valor de R$ 155.921, valor esse superior ao crédito pleiteado pela recorrente no valor de R$ 155.521. Contudo, limitou o crédito ao valor pleiteado pela recorrente, que é exatamente o R$ 155.521. Aí eu coloco o exemplo do despacho. Por outro lado, o crédito reconhecido foi insuficiente para a quitação dos débitos declarados pela recorrente. Tal afirmativa consta explicitamente no termo de informação fiscal. Segue abaixo o exemplo do termo de informação fiscal. Dessa forma, não cabe o argumento da recorrente de que o crédito analisado no presente processo dependeria da análise do processo 2009-98, eis que o crédito pleiteado no perde-conta foi reconhecido. A compensação declarada em algumas das decontas abaixo relacionadas não foi homologada pela insuficiência de crédito. Frise-se por derradeiro que, para fins de apuração do crédito de saldo negativo de RPJ do ano calendário 2003, a autoridade administrativa considerou as estimativas compensadas com saldo negativo de período anterior, cujos débitos foram declarados na deconta analisada no processo final 2009-98 e não homologados. Confira-se o exemplo do termo de informação fiscal. Portanto, consideramos que o crédito pleiteado pela recorrente no perde-conta 9179 foi reconhecido integralmente pela autoridade administrativa e o motivo da não homologação de alguns dos débitos declarados em decontas foi pela insuficiência do crédito, ou, em outras palavras, pelo fato da recorrente ter declarado débitos em valor superior ao crédito pleiteado, não há motivo para análise de saldos negativos dos anos calendários 2000, 2001 e 2002 como pleiteado pela recorrente. Por oportuno, o pleito recursal da recorrente diz respeito à reanálise de crédito pleiteado no processo final 2009-98. Tal reanálise poderia ser formulada naquele processo, incabível e sem base legal para ser reanalisado no presente processo. Deixo de analisar o argumento da recorrente quanto à análise do mérito no processo 2009-98 e extrapolar o escopo do presente processo. Por todo assim exposto, voto em negar provimento ao recurso voluntário. Ok, dúvidas, debates? Eu fico só na dúvida seguinte, será que não seria questão de... na verdade, você não está analisando porque você não conhece essa parte, não seria o caso? Porque extrapola? Não, reconheceu e apreciou. Não conheceu o argumento. Na verdade, ele conheceu. O ponto é que ele quer uma reanálise à luz do que deveria ter sido feito lá atrás. Então, na verdade, não é que ele deixa de conhecer. O problema é que o argumento extrapola. Quem não conheceu foi a DRJ que analisou lá e disse assim, está intempestivo, eles não conheceram. Mas o que o argumento traz foi conhecido, foi apreciado. Porque não faz, porque eu entendi perfeitamente, porque o que quer discutir é no outro processo, não é nesse processo. Exato. A parte ok, presidente. Ok, então vamos votar. Votar com o relator, presidente. Acompanhe o relator, presidente. Jefferson. Também acompanho o relator, presidente. Com o relator, presidente.
com o relator também. Então, o item 40 da pauta foi julgado e tem como resultado negar provimento ao recurso voluntário por unanimidade. Vamos, então, colegas, ao próximo item da pauta, que é o item número 41, processo da empresa Companhia Rio Grandense de Saneamento Orsan, que vai ser relatado por mim. Certo? Eu coloquei agora há pouco as minutas na pasta, vocês podem pegar lá já. Só fazer essa anotação. Bom, vamos lá. Veja que o processo 42, o item 42 da pauta, um outro processo da mesma empresa em situações fáticas muito semelhantes. São decontas, ambas são decontas, em que o contribuinte pleiteia direito creditório de estimativas, certo? Um é estimativa de RPJ, outro é estimativa de contribuição social. E essa é a única diferença entre os dois processos, além do valor, é claro. Então, o item 40, eu vou ler rapidamente o relatório do item 41, mas porque é pequeno, não tinha como demorar. Processo trata de declaração de compensação, qual aponta direito creditório, no valor de 263 mil, oriundo de pagamento indevido à maior estimativa de RPJ. A compensação foi não homologada pela administração tributária nos termos do despacho decisório folha 27, em que o fundamento do despacho decisório é o seguinte: olha, estimativa não gera direito de crédito, certo? É um fundamento naquele IN 600, né? O A486, se não me engano, anterior a 600. Com essa decisão, a interessada apresentou a manifestação de conformidade de folha 2, a qual foi julgada improcedente pela DRJ, por não reconhecer direito creditório oriundo de pagamento de estimativa. Então, a DRJ foi na mesma linha. E ela fundamenta na IN 600, o artigo 10, né, da IN 600, que diz exatamente isso: olha, o pagamento indevido à maior de estimativa pode ser objeto de compensação, não gera direito de crédito à compensação. Consultada essa última decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário, por meio do qual propugna pela reforma de decisão atacada, para que seja homologada a compensação realizada. Este é o relatório. O voto, colegas, eu vou sintetizar assim. Súmula CAF número 84. 84. Pagamento indevido ao maior título de estimativa caracteriza em débito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação. Tá? Então, isso é devido a quê? A IN 900, que sucedeu a IN 600, já disse que poderia, sim, certo, se compensar direito creditório de estimativa. E o entendimento administrativo, tanto das DRJs, aqui do CAF, é no sentido que a IN 600, ela retroage, beneficiando, né, os pedidos não julgados até aquela data, com esse fundamento, certo? E isso sedimentou-se nessa súmula 84. Com isso, entendo que a decisão que não homologou a compensação deve ser reformada, na medida que deve ser superada a questão de direito preliminar que a fundamentou. Por todo exposto, dá no sentido de dar provimento parcial para os voluntários, para reconhecer a possibilidade de compensação por meio de decomp do indébito de estimativa contábil, devendo a unidade de origem proferir novo despacho decisório, apreciando a liquidez e a certeza do indébito declarado, sem óbice a DRF intimar o contribuinte, a apresentar provas complementares e, após, retorne-se o rito processual. O voto. Comentários. Esse daqui é clássico, para nossa turma aqui é clássico, né? Tem a preliminar de direito, né, que é superado. Esse só não superou aquele do Wilson, presidente, que foram 3 linhas. É verdade. Aquele do Wilson, até agora, foi o campeão. Não me desafio, o próximo eu vou tentar.
É só colocar, é tempestivo e súmula 84. Súmula 84, 2 linhas. Exatamente. Poderia. Vamos lá, vamos votar. Agora, presidente. Acompanho, presidente. Jefferson. Eu acompanho, presidente. Fred. Com o relator. E era o Wilson, né? Desculpe, Wilson. Acompanha o relator também. Wilson, você já estava relatando tanto tempo que eu já botei no automático aqui. Que você já tinha votado. Ainda tem mais 10 para frente. Pois é. Então, colegas, o resultado do item 41 da pauta ficou assim: dá provimento parcial recurso voluntário por unanimidade para a DRF proferir novo despacho decisório. Colegas, o item 42, certo? É o processo da mesma empresa, a mesma situação fática, com a diferença que é a contribuição social e o valor correspondente, certo? Não tenho nada a acrescentar em questão do fato de direito. Eu vou colocar em votação. Com o relator, presidente. Com o relator, presidente. Acompanha. Agora, se Jefferson acompanhou, né? Eu já acompanhei, já. Certo. E Fred? Com o relator. Ok. Então, item 42 da pauta, o resultado é o seguinte: dá provimento parcial por unanimidade, retornar a DRF para proferir novo despacho decisório, superando a questão da estimativa na súmula 84. Com isso, colegas, deixa eu ver aqui. Voltamos ao Wilson. Voltamos ao Wilson, é claro. Vamos ao item 43 da pauta. Processo da empresa Irapuru Transportes Eireli, que vai ser relatado pelo conselheiro Wilson, que tem a palavra. Obrigado, presidente. Item 43, Irapuru Transportes. Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da RJ Ribeirão Preto, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade contra despacho decisório que não homologou compensação. O contribuinte encaminhou DECOMP relativo a saldo negativo de CSLL do quarto trimestre de 2005, no valor de R$ 80.990. A compensação não foi homologada pelo fato da autoridade administrativa não ter confirmado as parcelas de retenção em fonte, que a contribuinte informou que compõe o saldo negativo, de acordo com o despacho decisório eletrônico. Contra a decisão, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade, onde alegou em sede preliminar a nulidade do lançamento por ausência de atendimento a requisitos legais, pois, segundo a mesma, não constaria no despacho a fundamentação para a cobrança da multa e dos juros e não possibilitar à contribuinte a correta identificação dos valores exigidos, acarretando com isso o cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, alegou que em 19 de nove de 2002 teria apresentado os documentos solicitados na intimação COT 2012, DOC 3, ou seja, os informes anuais de rendimentos e de retenção em fonte de CSLL de todas as fontes pagadoras. Alega que os documentos não teriam sido analisados, uma vez que em 13 de nove de 2012 recebeu o despacho decisório no qual as compensações não foram homologadas. Discorreu sobre a composição e como se pode saldo negativo na apuração do ajuste do período e afirma a contribuinte que sofreu as retenções no montante de R$ 80.341, conforme constaria na DIPJ. E resigna-se contra a multa aplicada, entendendo-a como de caráter confiscatório. A manifestação de inconformidade foi julgada procedente, em parte, pela 13ª turma da DRJ Ribeirão Preto, que reconheceu as retenções em fonte de CSLL que constavam nos sistemas internos do fisco no valor de R$ 40.213,01. O contribuinte, resignada com o acórdão, encaminhou recurso voluntário, onde repetiu os argumentos da nulidade do despacho decisório, alega que os motivos que ensejaram o entendimento de insuficiência do crédito não foram claros, pois só teve conhecimento de que o motivo para a não homologação foi a suposta, entre aspas, falta de documentos comprobatórios no acórdão da manifestação de inconformidade. No mérito, a recorrente argumenta que o saldo negativo foi constituído em face das estimativas pagas, bem como dos valores retidos de CSLL, conforme informado no item 50 da DIPJ.
e resigna-se contra a multa aplicada, considerando-a de cunho confiscatório. Requer nulidade do lançamento em subsistência do crédito tributário, considerando não exigível, e caso não reconhecida a nulidade pleiteada, que seria reconhecida a validade da compensação realizada, reconhecendo como saldo negativo de CFLL o valor de 80.341. Ou subsidiariamente que seja reconhecido o caráter confiscatório da multa, excluindo ou reduzindo-a de forma proporcional. É o relatório, presidente. Nulidade do despacho decisório. A recorrente alega preliminarmente a nulidade do despacho decisório, pois, segundo a mesma, os motivos que ensejaram o entendimento de insuficiência do crédito não foram claros e que só teve conhecimento de que o motivo para a não homologação foi a suposta falta de documentos comprobatórios no acordo de manifestação de inconformidade. Equivoca-se a recorrente. Os motivos que ensejaram a homologação parcial da compensação foi por insuficiência do crédito. O acórdão, cujo excerto reproduzido abaixo, considera claramente o que motivou o reconhecimento parcial do crédito. Aí eu colaciono. Vê-se, portanto, que restou claramente identificado no despacho decisório os motivos da homologação parcial da compensação pleiteada. Além disso, constata-se que a recorrente entendeu sim os motivos do reconhecimento parcial do crédito pleiteado pela autoridade administrativa. Tanto isso é verdade, que na manifestação de inconformidade pôde apresentar os documentos que entendeu suficientes para comprovar as intenções que a autoridade fiscal não confirmara, de modo que há que ser rejeitada a arguição de nulidade do despacho decisório. No mérito. No recurso voluntário, a recorrente afirma que o saldo negativo foi constituído em face das estimativas pagas, bem como dos valores retidos de CSLL, conforme informado no item 50 da DIPJ. Não junta nenhum outro documento no recurso voluntário. Portanto, vejamos se os documentos juntados aos autos na manifestação de inconformidade comprovam retenção em fonte de CSLL no montante de 80.990, no quarto trimestre de 2005, conforme informado no PERDECOM. Elaborei a planilha abaixo com informações contidas nos comprovantes de retenção de CSLL juntados aos autos pela recorrente, e o valor é discriminado. Aí, construí essa tabela e dá um total de valor retido de 158.407. Considerando que todos os informes de rendimento apresentados foram com o Código de Receita 5952, retenção, contribuições, pagamento de pessoa jurídica a pessoa jurídica, direito privado, cujo percentual incidente sobre o montante pago corresponde a 4,65%, e que a parcela correspondente à CSLL corresponde a 1% nos termos do artigo 31 da Lei 10.833, o valor de CSLL retido corresponde a 1% sobre 3.406.000, o que totaliza 34.062,35 centavos. Como o montante de CSL retido reconhecido pela BRJ foi de 40.213, conforme informação dos sistemas internos do fisco, montante esse superior a 34.062, de acordo com os informes de rendimentos apresentados pela recorrente, não há valor adicional de retenção em fonte de CSL do quarto trimestre de 2005 a ser reconhecido em fase de recurso, uma vez que este último montante está incluído no valor reconhecido pela decisão de piso. A recorrente alega que a informação por ela prestada na DIPJ seria hábil a comprovar as retenções e o saldo negativo pleiteado. Não assiste razão à recorrente. A informação contida na DIPJ é de lavra da própria interessada e, por não ter natureza de confissão de dívida, também não pode ser, por si só, comprovar o direito creditório alegado. Tal entendimento é pacífico nesse caso, conforme a súmula CARF número 92. Portanto, há que ser mantido o acordo combatido. Quanto à resignação da recorrente, em relação à multa de ofício, também razão não lhe assiste. É que os débitos declarados na declaração de compensação constituem confissão de dívida nos termos do parágrafo 6º do artigo 74 da 9.430. Assim, se a compensação não for homologada ou parcialmente homologada, os débitos ali declarados e não compensados ficam sujeitos a multa e juros de mora nos termos do artigo 61 da Lei 9.430. Portanto, a multa e juros de mora incidentes sobre os débitos cuja compensação não foi homologada decorre de expressa disposição legal. E como a administração pública deve obedecer ao princípio da legalidade e a autoridade fiscal deve pautar o exercício de sua atividade obedecendo às normas legais, nos termos do artigo 116 da 812, a multa e os juros não poderão deixar de ser aplicados. Por todo acima exposto, voto em rejeitar a nulidade arguida e, no mérito, negar o provimento do recurso voluntário. Um voto, presidente. Ok, obrigado. Aqui, só uma dúvida.
Essa multa que ele fala não é aquela multa isolada, porque eu fui não homologada a compensação. Isso Não. é aquela multa de mora sobre o débito compensado, é só essa. Isso. Ok, obrigado. Alguém gostaria de perguntar? Vamos votar. O relator, presidente. Com o relator traz aqui, inclusive, a planilha demonstrando que já foi contemplado esses valores na DRJ e, inclusive, a maior, né, porque estaria dentro, então, acho que não tem muito o que discutir. Mesmo. Jefferson. O relator, presidente. Certo. Fred. Presidente, só uma questão de ordem aqui relacionada ao que foi suscitado. Ele suscita a inconstitucionalidade e que não é conhecível, né? A gente não tem como afastar a aplicação da norma. Eu entendi que isso tá dito, doutor Wilson, no belíssimo voto, diga-se passagem, mas não tá sendo aplicado aqui, eu não sei de cabeça qual o número da súmula, da nossa súmula, impede. Essa cabeça pode dizer aí, porque isso não aparece no voto. Então, salvo o melhor juízo, né, que o contribuinte não venha informar que isso não foi conhecido, não foi julgado, e por uma questão relacionada à supressão de instância, diga que o julgamento foi omisso, quando de fato eu sei que não é essa a intenção, eu faço a sugestão de incluir aqui um parágrafo específico sobre isso para evitar a supressão de instância. Tem embargos, né? E evitar o embargo, exatamente. Seja incluído para que nós conheçamos a matéria e afastemos o pedido de declaração de inconstitucionalidade da multa por quebra da proporcionalidade, né? O súmula 2. Da lei de risco e tudo mais. Então, desse jeito, presidente, e com essa ressalva, eu acompanho o relator. Perfeito. Não, tá perfeito, eu vou incluir também. Ok, obrigado. Eu também acompanho o relator. Então, o resultado do item 43 da pauta, do julgamento, do item 43 da pauta, o resultado é negar provimento ao recurso voluntário por unanimidade. Vamos seguir ao item 44 da pauta. Também o processo da empresa Irapuru Transportes Limitada, também relatado pelo conselheiro Wilson, que tem a palavra. É similar? Deixa eu só acrescentar aqui para poder estar fazendo posteriormente. É similar, Wilson, esse caso também? Sim. Eu vou verificar, porque já faz um tempo também. Eu vou verificar agora. É porque se for a mesma coisa, né, presidente, aí... Processo para dezembro, esse processo ele voltou para dezembro. Meu Deus. Mudado agora. Começa a relatar aí, Wilson. Eu estou dando uma olhadinha aqui. Só dando uma olhadinha, presidente. De qualquer forma, é bom relatar. Assim, fazer um relatório... É assim, é mais sintético só a sugestão, presidente, porque... Né, para a gente tentar dar alguma celeridade. Ok, obrigado, presidente. Então, item 44, Irapuru Transportes. Recurso voluntário apresentado contra acórdão da DRJ Ribeirão Preto, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade contra despacho decisório que homologou parcialmente compensação do contribuinte. Contribuinte encaminhou ao DECOMP decreto relativo a saldo negativo de RPJ do exercício 2010 no valor de R$ 72.963. A outra, eu creio que era CSLL, né? Só para confirmar. Isso, a outra é CSLL do quarto trimestre de 2005. Essa aqui pode ser que tenha um pouquinho diferente. Vamos lá. Compensação foi parcialmente homologada pelo fato da autoridade administrativa reconhecer apenas parte das parcelas que o contribuinte informou que compunham o saldo negativo. Contra a decisão, o contribuinte interpôs manifestação de inconformidade, onde alegou em sede preliminar a nulidade do orçamento por ausência de atendimento a requisitos legais, pois, segundo a mesma, não constaria no despacho a fundamentação para a cobrança das multas e dos juros, não possibilitar a contribuinte a correta identificação dos valores exigidos, acarretando com isso o cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, discorreu sobre a composição e como se forma o saldo negativo na apuração de ajuste do período e alega que, em alguns casos, o fisco não tem reconhecido o princípio da competência
para fins de apuração do saldo negativo, sob equivocado argumento de que o simples registro da obrigação em conta de previsões, outra conta genérica, não configura crédito a favor do beneficiário, nem pode ser considerada despesa como incorrida, porque esses valores não apresentam a certeza e a liquidez necessárias à configuração do fato gerador de imposto de renda. Portanto, aos olhos do fisco, o simples lançamento contábil realizado em dezembro de 2009 não tem o poder de configurar o fato gerador do tributo nesta competência. Continua o contribuinte afirmando que o Fisco Federal simplesmente glosa as parcelas de composição do crédito, que se referem às notas emitidas e lançadas na contabilidade, no ano base, porém pagas no ano seguinte, reduzindo o saldo negativo pleiteado pelo contribuinte, consequentemente deixando de homologar totalmente a compensação realizada em razão da insuficiência do crédito reconhecido. Afirma a contribuinte que sofreu retenções no montante de R$ 72.983, conforme comprovariam as notas fiscais a serem juntadas ao processo, e aqui o detalhe, ele falou que vai ser juntado aos processos, que geraram um saldo negativo referido, como constaria na DIPJ. Alega que as informações do PREDECOMP estão de acordo com as contidas na DIPJ, de modo que não restaria dúvida de que o saldo negativo perpassa o montante de R$ 72.983. Afirma que o fisco excluiu indevidamente as retenções referentes às notas fiscais de serviços emitidas e lançadas na contabilidade durante o ano base de 2009, porém com pagamentos no ano seguinte. Discorre sobre o regime de competência e, para sustentar a sua tese de que se acredita do imposto, retido como antecipação do imposto devido, traz à colação a conclusão da solução de consulta de divergência COSIT número 26 de 2013. E resigna-se contra a multa aplicada, entendendo-a como de caráter confiscatório. Manifestação de conformidade foi julgada improcedente pela sexta turma da RJ Ribeirão Preto em acórdão cuja emenda abaixo reproduz. O contribuinte tomou ciência do acórdão e apresentou recurso voluntário, onde repetiu os argumentos de nulidade do despacho decisório, alega que os motivos que ensejaram entendimento de insuficiência do crédito não foram claros, pois só teve conhecimento de que o motivo para a não homologação foi a suposta falta de documentos comprobatórios no acórdão da manifestação de inconformidade. No mérito, a recorrente argumenta que teria demonstrado a existência das retenções através das notas fiscais acostadas ao processo administrativo, bem como das informações contidas na DIPJ, e que bastaria análise das notas fiscais juntadas para se comprovar a existência do saldo negativo de RPJ no montante de R$ 72.983. E resigna-se contra a multa aplicada, considerando a de cunho confiscatório. E aí ela requer a nulidade do lançamento, subsistência do crédito tributário constituído, considerando como não fundamentada a glosa realizada e, caso não reconhecida a nulidade pleiteada, que seja reconhecida a validade da compensação realizada, e que se reconhece como saldo negativo o valor de R$ 72.983, ou que, subsidiariamente, que seja reconhecido o caráter confiscatório da multa, excluindo-a ou reduzindo-a de forma proporcional. O relatório, presidente. Passo ao voto. É bem similar, né? É bem similar. Não, mas a questão aqui é que ele, na verdade, ele está dizendo que no fim, a Receita não estava considerando retenções, né, diferentemente do outro, porque ele teria emitido a nota num ano e recebido no outro, né? Sim. Isso que é essa diferença. Tá. Mas, enfim, no começo aqui, no despacho a nulidade é exatamente a mesma, então eu vou deixar de estar lendo. Ok. Quanto ao mérito, o argumento da recorrente é que o fisco não teria reconhecido as retenções pelo fato dos pagamentos pelos serviços prestados terem ocorrido no ano posterior à efetiva prestação dos serviços, diferentemente da recorrente, que os teria reconhecido na emissão das notas fiscais e dos respectivos lançamentos na sua escrituração contábil. Confira esse exemplo abaixo do recurso voluntário. Esse que é o argumento dela. Esse relator entende que é possível o reconhecimento dos rendimentos e das retenções em fonte quando da efetiva prestação do serviço e do lançamento na contabilidade, que ocorre, de modo geral, quando da emissão da nota fiscal, em homenagem ao regime de competência na apuração do resultado, quando divergir do reconhecimento por meio do regime de caixa no recebimento dos valores. Contudo, há que se comprovar essa divergência, isto é, que houve o reconhecimento das receitas e da retenção em fonte quando da efetiva prestação do serviço, no fato caracterizador a emissão da nota fiscal e os correspondentes lançamentos contábeis e o recebimento do exercício financeiro seguinte. No presente caso, a recorrente afirmou na manifestação de inconformidade que os notas fiscais seriam juntados ao processo, confira-se. Nesse sentido,
palavra da recorrente. Nesse sentido, cumpre referir que houve as retenções no montante de R$ 72.983, conforme comprova as notas fiscais a serem apostadas ao presente caderno administrativo, o que gerou o saldo negativo no montante referido acima, conforme, aliás, consta na própria DIPJ, montante esse que poderá ser utilizado para compensação. No recurso voluntário, a recorrente afirma que teria demonstrado a existência de retenções através de notas fiscais, bem como nas informações da DIPJ. Ocorre que a recorrente não juntou aos autos nenhuma nota fiscal para comprovar que as retenções objeto de divergência nos presentes autos foram emitidas no ano calendário 2009 e recebidas no ano seguinte. Também não apresentou a escrituração contábil para comprovar que as notas fiscais foram emitidas e escrituradas na contabilidade no ano calendário 2009 e recebidas da fonte pagadora no ano seguinte. Ora, a DRJ deixou claro que a própria recorrente foi a própria recorrente quem apresentou informes de rendimentos emitidos pela fonte pagadora, nas folhas 75 a 77, que totalizam 59.803, e que foi exatamente o montante de retenção reconhecido pela autoridade administrativa. Consignou ainda o listo relator do referido acórdão que os documentos de folha 78 a 80, onde constam as retenções de imposto de renda no valor de 3.763, não são adequados para se comprovar a efetividade das retenções na fonte. De fato, não são hábeis a comprovar retenções. Uma, porque se trata apenas de um relatório, não é nota fiscal. E dois, porque não é possível verificar se o valor já está incluído nas retenções já reconhecidas. A recorrente alega que a informação por ela prestada no NPJ seria hábil a comprovar as retenções e o saldo negativo pleiteado. Não assiste razão à recorrente. Aí eu informo aquela mesma questão a respeito da DIPJ, né, que ela não se presta para confirmar direito creditório. Portanto, por não ter apresentado as notas fiscais e a escrituração contábil para comprovar que as retenções que sofreu no ano de calendário de 2009, em relação aos serviços que prestou para a fonte pagadora, totalizou 72.963, e não o montante de 59.803, reconhecido pela autoridade administrativa, há que ser mantida a decisão recorrida. Quanto à requisição da recorrente, em relação à multa de ofício, também razão não lhe assiste. Aí eu coloco a mesma questão em relação à cobrança da multa de ofício, né? Da multa de mora. Da multa de mora. Artigo 75. Assim, se a compensação não for homologada ou parcialmente homologada, os débitos ali declarados e não compensados ficam sujeitos à multa e juros de mora, nos termos do artigo 61 da Lei 9.430. Portanto, a multa e juros de mora incidentes sobre os débitos cuja compensação não foi homologada decorre de expressa disposição legal e, como a administração pública deve obedecer ao princípio da legalidade e a autoridade fiscal deve pautar o exercício de sua atividade obedecendo às normas legais, a multa e os juros não poderão deixar de ser aplicados. Portanto, assim exposto, voto em rejeitar a nulidade arguida e no mérito negar o provimento do recurso voluntário. Ok. Aí cabe aquela mesma observação do Fred, né? Isso, vou colocar. Certo. Vamos votar, colegas? Acho que... Com o relator, presidente. José. Acompanho o relator, presidente. Jefferson. Senhor presidente. Fred. Com o relator. Eu também acompanho o relator. Então, o item 44 teve julgamento com o seguinte resultado: negar provimento a recurso voluntário por unanimidade. Vamos seguir na nossa pauta. Item número 45, processo da empresa Almeida Construções e Incorporações IP Limitada. Também vai ser relatado pelo conselheiro Wilson, que tem a palavra. Só um minutinho, presidente, deixa eu acrescentar aqui para eu não esquecer. Ok. Sem pressa. Aqui. Item 45, então, presidente, Almeida Construções e Incorporações Limitada. Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão da DRJ Ribeirão Preto, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade contra o despacho decisório que não homologou a compensação.
o contribuinte encaminhou o PDCOMP, que utilizou o crédito relativo a saldo negativo de CSLL do exercício 2007 no valor de R$ 44.927. A compensação não foi homologada porque as parcelas de crédito informadas no PDCOMP foram de R$ 104.179 e a parcela reconhecida pelo fisco, confirmada pelo fisco, foi de R$ 45.466. Contra o despacho decisório, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando que não ficou claro o motivo do procedimento adotado pelo fisco, pois, segundo a mesma, a própria decisão teria informado que a empresa teria outras retenções não consideradas, e poderia assim ser concluído que o crédito existiria e que a forma de apresentação dos pedidos de compensação estaria, de alguma forma, efetuada de maneira diferente do procedimento aceito pelo fisco, sendo o caso de ter solicitado novas informações ao invés de deferir o seu pedido e junto à planilha com a discriminação dos serviços prestados. A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 10ª turma da RDJ Ribeirão Preto, pelo fato da contribuinte ter se limitado a trazer aos autos para comprovação de sua alegação uma planilha com a discriminação dos serviços prestados, e não ao que estabelece o artigo 55 da 7450, que exige a apresentação dos comprovantes de retenções emitidos em seu nome pelas fontes pagadoras dos rendimentos. A DRJ consultou o sistema DIRF e constatou que, em nome da contribuinte, havia retenções em fonte por serviços prestados pela contribuinte à Petrobras, com código de arrecadação 6147 e 6190, nos valores de R$ 264.890 e R$ 1.756, respectivamente. Considerado que retenções sobre o código de arrecadação 6147 e 6190 englobam as retenções de imposto de renda de pessoa jurídica, CSLL, PIS e COFINS, dos percentuais de 1,2, 1, 3 e 0,65%, a DRJ concluiu que, em relação à CSLL, os valores retidos foram de R$ 45.280,44 e R$ 185,90, totalizando a retenção de CSLL no montante de R$ 45.466, exatamente o valor de CSLL retido na fonte reconhecida no despacho decisório. Por isso, tendo em vista que a contribuinte não apresentou a comprovação das retenções informadas, a manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ. Resignada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, onde afirma que a DECOMP fora preenchida de forma errada e, por isso, teria sido indeferida. Afirma que na DECOMP informou o somatório de retenções de R e CSLL para um único CNPJ, e que, além disso, não foram informados os valores de retenção de CSLL e dos demais CNPJ. Pede, então, que fosse retificada a DECOMP ou que lhe fosse permitido apresentar os comprovantes de retenção dos tributos. Esse é o relatório, presidente. Passo ao voto. O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele toma conhecimento. O recorrente encaminhou o PDCOMP, onde pleiteia o reconhecimento de crédito de saldo negativo de CSLL para quitação de débitos próprios. Informou como crédito no PDCOMP, final 8072, retenções em fonte de CSLL no montante de R$ 104.179 da fonte pagadora, CNPJ final 1045, traço 86. O fisco confirmou a retenção de CSLL no valor de R$ 45.466, e como a CSLL devida, informada pela recorrente na DIPJ, foi de R$ 59.251, a autoridade administrativa concluiu que não havia saldo negativo disponível. A DRJ, em consulta ao sistema DIRF, constatou que, em nome da contribuinte, havia retenções em fonte por serviços prestados pela contribuinte à Petrobras, com código de arrecadação 6147 e 6190, nos valores de R$ 264.890 e R$ 1.756, respectivamente. Concluiu, então, que a retenção em fonte de CSLL em torno de R$ 45.280 e R$ 185,90, totalizando retenção de CSLL no montante de R$ 45.466,34. Exatamente o valor que foi reconhecido no despacho decisório, mantendo a não homologação das compensações pelo fato da recorrente não ter apresentado outros documentos que comprovassem as demais retenções. A recorrente apresentou apenas uma planilha de sua própria elaboração. No recurso voluntário, a recorrente reconhece que teria se equivocado no preenchimento da DECOMP, tendo somado as retenções de R e CSLL de um único CNPJ, e não teria informado as retenções de outro CNPJ. Não assiste razão à recorrente. Como comprovação das retenções, a recorrente deveria ter juntado aos autos os comprovantes de rendimento das supostas retenções de outro CNPJ.
Há que se ressaltar que a DRJ considerou que o ônus probatório, no caso do reconhecimento de direito creditório, cabe ao contribuinte, nos termos do inciso 1º do artigo 373 do CPC. Assim, caberia à recorrente juntar aos autos a comprovação de que teria sofrido as retenções, mas na manifestação de inconformidade junta apenas uma planilha de sua própria elaboração e nada acrescenta no recurso voluntário, além de admitir que se equivocara ao informar como retenção de CSLL o somatório de retenção de imposto de renda e de CSLL. Ora, como afirmado pela DRJ e ratificado por esse relator, cabe à recorrente o ônus de comprovar o alegado direito ao crédito, com documentos hábeis e idôneos. Como nada apresentou para a comprovação do alegado direito ao crédito, há que ser mantido acordo com a não homologação das compensações. Por todo acima exposto, voto em negar o provimento ao recurso voluntário. É como voto, presidente. Presidente, se me permite aqui, neste caso aqui específico, olha que houve equívoco que o contribuinte diz ter praticado no preenchimento aqui, né, e da DECOMP, e veja que nesse caso aqui, se discute, e aí sim, a meu ver, é o caso de improcedência mesmo, né, pelas mesmas razões que a gente debateu naquele outro processo, mesmíssima coisa, absolutamente idêntico. Qual é o limite da gente, de ofício, por exemplo, solicitar nesse processo uma diligência para realizar a comprovação da verdade material que o contribuinte suscita de forma muito oficial e que não os autos. É a mesma coisa. A gente está discutindo o ônus da prova, a gente está discutindo preclusão e a gente está discutindo verdade material. Como assim é tudo isso? E eu acho que neste caso, conselheiro Wilson, aí sim, acho que aqui, entendeu? Guardadas as proporções de mérito, não é a mesma coisa, mas que a matéria de fundo é a matéria processual, que, a meu ver, aqui o limite, volta a dizer, precluir o direito dele, ele suscita, mas não prova, não há indício que permita a gente jogar isso, o processo, seja para primeira instância ainda, né, para a DRF, para refazer os cálculos, enfim. Acho que aqui, nesse caso, a gente está deixando, neste processo aqui, patente, qual é o limite da busca da verdade material quando se tem uma preclusão de direito. Então, eu estou fazendo somente esse registro, presidente, porque lá atrás a gente discutiu de fato e merecia o debate, mas elas por elas, a gente tem também, nesse caso aqui, prerrogativas que no meu entendimento, nós não temos, por exemplo, de fazer uma diligência, nesse caso aqui específico, para suscitar. Eu não quero trazer de lá para cá, mas só para reafirmar perante o próprio contribuinte que está demandando algo que nós estamos entregando, que é a prestação aqui do julgamento adequado, ao meu ver. Então, falta prova, o contribuinte não demonstra, ele, de forma alegórica, de forma argumentativa, ele diz que tem esses créditos, mas não demonstra. Então, não tem como a gente reconhecer isso sob nenhuma hipótese, não tem como realizar uma diligência para demonstrar aquilo que não há elementos de prova que nós possamos buscar. Então, eu acho que nesse caso aqui, conselheiro Wilson, é absolutamente muito adequado aqui o encaminhamento que está sendo dado. Ok, faço das suas as minhas palavras, conselheiro. Concordo plenamente. Alguma observação, alguma dúvida, debate? Vamos julgar, né? Com o relator, presidente. Com o relator, presidente. Okay. Com o relator, presidente. Com o relator. Eu também acompanho o relator. Então, o item 45 da pauta tem como resultado de julgamento negar provimento ao recurso voluntário por unanimidade. Prosseguindo na pauta, item 46, processo da empresa Tecnicenta Engenharia, Comércio e Serviços Limitada, que também será relatado pelo conselheiro Wilson, que tem a palavra. Obrigado, presidente. Estou um pouquinho de água. Certo. Merecido, né, Will? Eu tentei, digamos assim, não colocar muitos processos para você, tentei alternar, mas como eram muitos processos para você, mesmo alternando, ainda ficaram blocos grandes, assim. Por que esse acúmulo de processo com o conselheiro Wilson? Eu até agora não entendi, assim, por que ele teve tantos processos.
O conselheiro Lúcio era conselheiro da turma extraordinária. E ele pautou, se não me engano, 22 processos para dezembro na turma extraordinária. E antes da reunião de julgamento, ele veio para cá, para a nossa turma, para a turma ordinária. Então, esses processos foram pautados lá, não foram julgados lá. Então, eles foram incorporados por nossa turma, certo? Então, na verdade, ele está relatando os processos de dezembro e de março, corrente. Agora entendi. E não foram poucos de dezembro, né? Exatamente. Final do trimestre lá e final do trimestre aqui, resultado. Pois é. Muito bem, presidente. Então, item 46, Tecnicentro, Engenharia e Comércio de Serviço Limitada. Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão da DRJ Ribeirão Preto, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade contra despacho decisório que homologou parcialmente a compensação pleiteada pela contribuinte. O contribuinte encaminhou o deponto utilizando-se crédito relativo a saldo negativo de CSLL do exercício 2007, no valor de R$ 21.487. A compensação foi parcialmente homologada pelo fato da autoridade administrativa reconhecer apenas parte das parcelas que a contribuinte informou que compõe o saldo negativo, de acordo com o despacho decisório eletrônico. Contra a decisão, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade, onde alegou que no período a que se refere o perdeponto, recolhia por estimativa mensal o crédito de R$ 41.472,67 informado na DPJ, que juntou o balanço no qual constam os valores do ativo na subconta de créditos. A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade pelo fato da contribuinte não ter comprovado a quitação da parcela componente do crédito que não foi confirmada pela autoridade administrativa. Quanto à parcela da estimativa compensada com saldo negativo de período anterior, não confirmado pela autoridade administrativa, a DRJ informa que foram objeto de análise no despacho decisório final 030. A recorrente apresentou manifestação de inconformidade que foi julgada improcedente pela DRJ. O contribuinte apresentou recurso voluntário, onde alega decadência pelo fato dos créditos serem referentes à compensação não homologada dos meses de março e abril de 2006, cujos vencimentos ocorreriam nas datas de 28 de 4 de 2006 e 31 de 5 de 2006. No seu entendimento, o fisco teria prazo de 5 anos após a compensação e a decadência dos créditos cobrados teria ocorrido em 28 de 4 de 2011 e 31 de 5 de 2011, nos termos do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Alega também a prescrição intercorrente, porque, segundo a recorrente, teriam transcorrido mais de 6 anos para o julgamento da manifestação de inconformidade, com inércia do fisco e sem qualquer manifestação por parte do mesmo. Requer provimento de recurso com extinção da cobrança dos débitos. Meu relatório, presidente. Passou o voto. O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade que dele toma conhecimento. A recorrente se insurge contra a decisão administrativa que homologou parcialmente a compensação pleiteada. O motivo da homologação parcial decorreu da constatação pela autoridade administrativa que parte das parcelas de estimativa mensal que compõe o crédito, que a recorrente formou na deconta, não foi confirmada. Na manifestação de inconformidade, a recorrente alegou que no período a que se refere o perdeconto, recolhia por estimativa mensalmente o crédito de R$ 41.472,67, informado na DPJ, e que juntou o balanço no qual constam os valores do ativo na subconta de créditos. O DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade pelo fato de a contribuinte não ter comprovado o pagamento das parcelas não confirmadas pela autoridade administrativa, e quanto à parcela não confirmada de estimativa compensada com saldo negativo do período anterior, a DRJ informa que foram objeto de análise no despacho decisório final 030. A recorrente apresentou manifestação de inconformidade que foi julgada improcedente pela DRJ. Contra o acordo, a recorrente alega decadência pelo fato de terem transcorrido mais de 5 anos para a homologação das compensações da estimativa de março e abril de 2006, que teria operado a prescrição intercorrente pelo fato de ter transcorrido mais de 6 anos para o julgamento da sua manifestação de inconformidade. Portanto, as duas únicas questões a serem enfrentadas são a arguição de homologação tácita da compensação de estimativa mensal dos meses de março e abril de 2006 e a alegação de prescrição intercorrente. Em relação à prescrição intercorrente, o Instituto não se aplica ao processo administrativo fiscal por força do princípio da oficialidade, onde o impulso do procedimento contencioso se desenvolve independentemente da atuação dos interessados,
competindo a sua responsabilidade ao Estado ou à administração. O entendimento está pacificado nesse projeto da súmula vinculante CARF número 11, de observância obrigatória aos conselheiros desse CARF, que determina a não aplicação do referido instituto a processos administrativos fiscais. Portanto, rejeito a admissão de prescrição intercorrente. Quanto à homologação tácita das compensações de estimativa, constato pela análise de crédito do espaço decisório que as parcelas compensadas com saldo negativo de período anterior, não confirmadas, foram as de março e abril de 2006, conforme exemplo abaixo. Embora a DRJ tenha afirmado que as compensações não teriam sido homologadas pela autoridade administrativa e a manifestação de inconformidade teria sido julgada improcedente, não constam nos autos o despacho decisório que indeferiu as compensações, como tampouco a recorrente informou quando teria sido emitido o despacho decisório, mas alega que teria ocorrido a homologação tácita, entendo que se faz necessária a conversão do julgamento de diligência à unidade de origem, para que essa junte aos autos cópias dos despachos decisórios que não homologou as compensações declaradas nos pré-decomptos, nas decomptos final 5408 e 4201, bem como os comprovantes da ciência dos despachos para contribuinte dos respectivos despachos decisórios, após que os autos sejam devolvidos ao CARF para continuidade do julgamento. É como voto, presidente. Aqui, na verdade, eu estou pedindo a conversão em diligência para saber exatamente quando que a contribuinte tomou ciência do despacho decisório, desse despacho decisório nesses processos de compensação. É isso. Que nem a DRJ, nem tampouco o contribuinte juntou aos autos esse documento. Mas a homologação tácita que ele está alegando é exatamente dessas duas PERDECOMPs? Sim. Aqui você vai verificar, Efigênia, um pouquinho mais acima tem a tabela, né? Uhum. Nessa tabela tem o número do processo da DECOMP e exatamente são esses aí. Uhum. Dar uma olhada aqui. Os outros processos são parecidos? Isso. Tem um pouquinho diferente, presidente. Não, deixa eu dar uma olhadinha rápida aqui nesse processo. Tecnicenter final. Você tem para ver que eu não gosto muito de diligência, né? Você chegou a consultar esses processos, Wilson? Não, né? Não é processo? Não, porque esses aí, na verdade, são PERDECOMPs, né? Deixa eu verificar, peraí. São DECOMPs, né? São DECOMPs, então não sei quais são os processos. Não dá para saber. O que eu sei são números das DECOMPs, né? Ah, tá, porque às vezes não tem o número do processo, né? Do processo. Eu não consegui confirmar, não. Não tem. Eu vou pedir vista em mesa. Quero dar uma olhada nesse processo. Porque, de repente, eu consigo verificar isso aí. Tá certo? Ok. Se eu conseguir verificar, a gente evita aí uma diligência, porque eu acho que se fosse algo assim mais complexo, mas a verificação de um fato simples, né? A data A e a data B. Por isso que eu perguntei se teria verificado, mas ali é o número da DECOMP, né? Mas aí, Nilson, se não tiver nos autos, fica complicado, porque às vezes pelo sistema de vocês, né, aí você pode até conseguir enxergar, mas se a cópia não tiver no processo, né, é complicado, então... Entende meu ponto de vista? Você pode ainda checar e conseguir até sistemicamente ver, mas, assim, folhando o processo, realmente... Bom, fica à vontade com as vistas, a gente olha junto também. Eu acho que, bom, tudo bem, mas se eu conseguir ver que não é o caso de homologação tácita, você vê, está aqui, o processo é isso daqui. Eu posso
deferir por outro motivo, porque ele não provou que homologou tacitamente. Tá certo? E o resultado é o mesmo. Certo? Então, que de fato ele não provou, ele alega, mas não provou. E é algo fácil de provar. Esse é o ponto. Como que se faça a seguinte pergunta? Como eu comprovo que houve homologação tácita? É simples. A data da entrega da DECOMP, a data da entrega da ciência da... Exatamente. Eu estou alegando que houve homologação tácita. Qual prova que eu devo produzir? Trazer A data que foi certificado do despacho decisório. Versus a data de... Exatamente. Mas tem uma situação que é mais complicada, que é se não tiver despacho decisório. Não, mas também é homologação tácita. Tá, não, mas aqui não tem processo. Não, mas aqui ele está falando... E homologação tácita é isso, não tem despacho decisório. Ou a ciência se deu... Não tem no prazo. Você pode até... Não tem... ou tem fora do prazo. A ciência fora do prazo. Que é exatamente a fora do prazo. É que aqui a O mais comum é não ter despacho decisório. E ter essa situação de não haver o despacho decisório. Eu acho que não concordo com isso. Eu acho que é até mais comum não ter o despacho decisório. Não, nós já pegamos muitos casos aqui com o despacho decisório. Sim, mas pode não ter. Exatamente, tem as duas situações. O mais comum é não ter. Então, se eu for procurar processo e não achar nenhum processo para essa DECOMP, provavelmente não tem despacho decisório. Se tem despacho decisório, né, aí deve ter processo. Né, e aí tem que entrar no processo já tá. Mas isso é possível? Os conselheiros fazendários têm como entrar e fazer essa verificação, presidente? Porque se houver informação que for trazida com a declaração de voto aqui complementar, o próprio relator incluir isso no voto, eu não vejo problema. Mas acho que a gente não tem. Não? Nós temos, eles não alguns. A gente que é representante da Fazenda, a gente tem um perfil diferente do processo. A gente pode consultar outros processos, além daqueles que estão na nossa equipe. Eu também tenho esse perfil. Tem uma opção lá, consultar, né, num dos menus lá do processo, consultar, que a gente coloca o número do processo lá, eu coloco o CNPJ da empresa, que é o que eu costumo fazer nessas situações. Eu, com o CNPJ da empresa, trago os processos dessa empresa, pelo CNPJ dela, e tem como olhar. Aí eu olho os processos que são de compensação, né, e geralmente não são muitas, se não é tão grande. Se for uma empresa muito grande, tem muitos processos, né, vale a pena. Mas se forem poucos processos, a gente olha por um. Presidente, pelo menos a de março de 2006 está aqui, a compensação confirmada parcialmente. Se foi confirmada parcialmente, pelo menos parece que tem que ter o despacho decisório. Sim. Qual é a data? Exato. A DECOMP, não, a DECOMP. Eu teria despacho decisório. E a outra foi compensação não confirmada. Então, isso que eu lembro, o próprio despacho que está no voto, o quadro que a DJ elaborou, por isso que se ela não foi confirmada, leva-se a crer que teve despacho decisório. Né? Se teve despacho decisório, o contribuinte tomou ciência. Se ele tomou ciência, a prova da homologação tácita, qual que seria? Tomei ciência após o prazo de 5 anos. Eu fiquei fora do ar um tempo aí, viu? Eu não vi. Eu vi. Seu sinal, presidente, está bem fraco. O que eu estava falando, presidente, é o seguinte: uma compensação foi confirmada parcialmente e a outra não foi confirmada. Então, por essa informação, por essa justificativa, leva a crer que houve despacho decisório. Isso, Então, se houve despacho decisório e o contribuinte está alegando homologação tácita, a forma dele provar essa homologação tácita seria, só vejo uma, olha, eu fui cientificado após o prazo de 5 anos, certo? E aí, se ele não traz isso, né?
Certo. Mas eu quero Perfeito. essa discussão Perfeito. resolver pela questão, pela verdade material. Se eu conseguir fazer isso, fica mais fácil a gente. Sim. Por isso eu vou pedir item 46. Então vamos para o próximo, né? 20 meses, exato. 46. Vamos para o item 47 da pauta. Processo também na empresa Tecnicenta Engenharia, Comércio e Serviços Limitado, também será relatado pelo conselheiro Wilson, tem a palavra. Presidente, só uma dúvida em relação ao processo anterior, ele foi pedido o pedido de vista do presidente, é isso? Em mesa, é isso? A gente chama vista em mesa, porque assim, não é a vista processual, a vista do processo sai de pauta e retorna na próxima. Suspensão, até amanhã, no caso, pelo que eu entendi, é isso? É uma suspensão do julgamento, entende? Aí a gente adia para uma outra sessão. A gente chama aqui de vista em mesa. Tá. Certo? A gente vai julgar na mesma reunião, né, o processo, né, mas não nesse exato momento em que houve a chamada do processo para solucionar. Mas está previsto no regimento, viu, Fred? Está no regimento. Só para saber se seria amanhã, no caso, enfim, ou na próxima sessão. É amanhã. Ok. Antes de iniciar, daqui a pouquinho, o apoio vai ter que sair para conseguir o caso de a gente encerrar e outro. Ok, então vamos dar um intervalo de 10 minutos, então a gente retorna às 18. Tá certo? Beleza, então, presidente. Mais 2 minutos. Tá? Ok. Ítalo,